Olá, família! Olá, meus queridos! Olá, eleitos desde antes da fundação do mundo! Olá, povo eleito! Olá, povo santo de Deus! Tudo bem com vocês, meus amados? Eu espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos estejam gozando de uma boa saúde. Meu nome é Bruno Meck. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o vosso irmão em Cristo. Quero aqui juntamente com vocês, meus amados irmãos, louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus e bendizer a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o nosso bom Deus. Louvado seja Ele e glorificado seja Ele. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vós. Bom, meus amados irmãos, estou muito feliz aqui por mais uma vez poder me direcionar a vocês, por mais uma vez poder me direcionar em sua casa para trazer essa mensagem maravilhosa que é a mensagem do Evangelho da Graça de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte, meus amados irmãos. É uma pergunta, tá bom, meus queridos? Quantos templos de Deus existem na face da terra? Vou repetir a pergunta. Quantos templos de Deus existem na face da terra nos tempos atuais? Você sabe quantos? Você sabe aí me responder quantos templos existem de Deus aqui na face da terra nos tempos atuais? Se você sabe, por favor, escreva aí nos comentários. Quantos templos de Deus existem hoje? Escreva aí. Vou só contar aqui até 5 para deixar vocês escreverem nos comentários. 1. Escreva aí quantos templos existem. 1, 2, 3, 4 e 5. Já escreveu aí? Já escreveu aí? Eu já vou aí lá nos comentários deixar aí o coraçãozinho no seu comentário. Tá bom, meus amados irmãos? Bom, este é o nosso assunto de hoje. Quantos templos existem hoje na face da terra? Meus amados irmãos, parece que poucas pessoas sabem disto. Meus amados irmãos, parece que pouquíssimas pessoas entendem e sabem quantos templos existem hoje. Meus amados irmãos, se você for a perguntar para um teólogo, perguntar para um pastor religioso, perguntar para uma pessoa que se formou aí em teologia, alguém que é doutorado aí em teologia, se você for a perguntar para ele, quantos templos existem hoje na face da terra? Na face da terra, ele vai te responder que existe um só templo. É isso que ele vai te responder. Um só templo. E se você for a perguntar para ele, qual é esse templo de Deus que existe hoje? Qual é esse único templo que existe hoje de Deus na face da terra? Ele vai te responder o seguinte, você. Vai dizer que você é o templo de Deus. Você é o templo de Deus. É isso que o pastor do sistema religioso vai te responder. É isso que o teólogo vai te responder. É isso que os chamados conhecedores da palavra de Deus vão te responder. É isso que os crentes religiosos vão te responder. Que existe um templo só e que esse templo é você. Entende? Agora, sendo que todos nós temos esse entendimento, sendo que todos nós temos esse conhecimento, que na face da terra existe só um templo, que somos nós, por que aí o templo de pedras? Por que esse templo de pedras aí, com cheio aí de enchentes dentro deles? Por quê? Se os teólogos entendem que nós somos o templo de Deus, o único templo de Deus, se os pastores do sistema religioso entendem que nós somos o único templo de Deus, se até os pastores entendem como nós, os cristãos, aqueles que têm o entendimento da graça de Deus, se também eles entendem que existe só um templo hoje, por que um templo de pedra? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Por favor, meus teólogos, por favor, meus pastores, por favor, me respondam essa questão. Por que o templo de pedra, se vocês entendem que nós, seres humanos, somos o único templo de Deus vivo? Por quê? Por que o templo de pedra? O templo de pedra, ele gera receita para vocês?
É por causa disso que vocês não ensinam aos crentes que o templo de pedra não é a casa de Deus? Será por causa disto? Será porque o templo de pedra é que enche os vossos cofres? É por isso que vocês não ensinam ao povo que esse templo de pedra não é a casa de Deus, e sim as pessoas? Por que será? Qual é a razão de ainda ocultar essa verdade? Qual é a razão de vocês não pregarem de uma vez que os templos de pedra não são a casa de Deus? Qual é a razão de vocês não pregarem de uma vez que os templos de pedra não são necessários para o ser humano? Qual é a razão de vocês não pregarem isto? Qual é a razão de vocês não ensinarem isto às pessoas? Qual é a razão de ainda vocês deixarem as pessoas se amontoarem lá no templo de pedra, sabendo que nós somos o templo de Deus e não esse templo de pedra aí? Por quê? Por favor, meus amados, por quê? Se vocês sabem perfeitamente que nós somos o templo de Deus, e esse templo de pedra aí não é o templo de Deus, não. Vocês sabem muito bem disto. Sabem muito bem que Deus não mora lá. Deus não habita lá. Não. Sei que vocês não sabem, tudo bem. Já vamos voltar aqui para 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Vamos só ler isto aqui primeiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Sei que você não sabia, passa a saber agora. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Não mora lá Deus. Esses templos gigantes que você vê por aí, com milhares e milhares de pessoas dentro delas prestando culto a Deus, nesses templos, Deus não mora lá. Esses templos não são o templo de Deus. O templo de Deus somos nós. Somos nós, seres humanos. Somos nós, vidas. Somos nós, filhos de Deus. Nós somos o templo de Deus. Agora, se é que nós somos o templo de Deus hoje, e vocês reconhecem isso, por que os templos de pedras? Por quê? Por que os templos de pedra? Por que alegar que esses templos de pedra são a casa de Deus? Por que dizer isto? Se vocês sabem, assim como eu também sei, que Deus não mora lá, por que dizer que o templo de pedra é a casa de Deus? Só porque Davi disse: alegrei-me quando cheguei à casa do Senhor, referindo-se ao templo, é que vocês se referem que o templo de pedras hoje é a casa de Deus? É isso? Meus amados irmãos, o templo de pedra de hoje não é o mesmo templo lá do tempo de Davi, não. O templo lá do tempo de Davi era o templo que era um dos símbolos, um dos maiores símbolos da lei de Moisés. Tinha que haver aquele templo onde os judeus, aqueles que estavam vivendo a antiga aliança, tinham que adorar a Deus naquele monte. E lá é onde Deus se faria presente. Vocês entendem isto? Era necessário que houvesse o templo de pedra naquele tempo. Templo mandado por Deus para ser construído. Não foi um templo que eles pensaram e aí eles construíram aquele templo segundo o seu próprio entendimento. Não. Deus mandou construir aquele templo lá. Entende? Ele mandou construir aquele templo porque era lá, através daquele templo, em que ele ia se comunicar com o seu povo, que era o povo judeu naquele tempo. Entende? Agora nós, hoje, construir templos de pedra e alegar que Deus, ele mora nesses templos, meus amados irmãos, isto é, profanar o sangue de Cristo. Estão profanando o sangue de Cristo. Pastores, doutores, pessoas com diplomas dizendo que estudaram a palavra de Deus, estão aí profanando o sangue de Cristo. Meus amados irmãos, nós somos o templo de Deus. O templo do Deus vivo somos nós. Deus não habita nos templos de pedra. Deus habita em nós. Não, vamos ler isto. Vamos ler isto aqui. Olha só que maravilhoso isto. Olha só que lindo, que maravilhoso, que gostoso isso. Olha aí. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Olha o que Paulo disse no Evangelho de Jesus Cristo. No Evangelho da graça de Deus. Olha aí. E que união, uma pergunta. E que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos?
Pergunta de Paulo. No tempo em que Paulo estava vivo pregando o evangelho da graça de Deus. E que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Pois vocês quem? Os templos de pedras? Não. Vocês quem? Os templos levantados nos tempos dos dias de hoje? Não. Vocês quem? Os seres humanos. Os filhos de Deus. Pessoas. Olha só. Vocês são o templo de Deus. Não é vocês o templo de pedra, não. Vocês, seres humanos. Vocês que me ouvem, disse o apóstolo Paulo naquele tempo, e digo eu no tempo de hoje. Vocês são o templo de Deus. Vocês são a casa de Deus. E não os templos feitos por mãos humanas, que são os templos de pedra, não. Deus não habita lá, nos templos feitos por mãos de homens. Assim como lemos em Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Entende? Deus habita em vós. Vocês são o templo de Deus. A casa do Deus vivo. Está escrito ou não está escrito? Está. Se está escrito aqui que nós, como seres humanos, pessoas como filhos de Deus, somos o templo de Deus, a casa do Deus vivo, por que dizer que os templos de pedra são a casa de Deus? Porque quando os crentes vão ao chamado culto, dizem: cheguei na casa de Deus. Estou feliz por estar aqui na casa de Deus. Estou feliz por estar aqui na casa do Senhor. Por quê? Porque Davi disse no seu tempo que alegrei-me porque quando cheguei à casa do Senhor. É isso? Meus amados irmãos, o templo do tempo de Davi não são os mesmos templos do tempo de hoje, não. O templo do tempo de Davi, meus amados irmãos, não existe mais. Aquele tempo era uma das maiores referências da lei. Era um dos pilares da lei de Moisés. Entende? Mas Cristo se dando como sacrifício na cruz do Calvário, aquele templo lá, meus amados irmãos, deixou de ser o que era. Deixou de ser o que era. Deus não usava mais aquele templo para se comunicar com os seus filhos. Entende, meu amado irmão? Cristo se dando como sacrifício na cruz fez com que eu e você e todos os filhos de Deus se tornassem o seu santuário, o seu templo, a casa dele. Tanto que hoje ele habita, mora dentro de nós. Não em templos feitos por mãos humanas, não em templos de pedras. Os templos de pedras não são a casa de Deus. Essa é a pergunta do nosso tema. Se nós somos o templo de Deus, a casa de Deus vivo, e chamando os templos de pedra também da casa do Deus vivo, do templo de Deus, quantos templos existem então? 2? Seriam 2? Porque se eu acredito que eu sou o templo de Deus e que Deus habita em mim, e também acreditar que os templos de pedra hoje, onde se fazem o chamado culto, são o templo de Deus, são a casa de Deus, então existem 2 templos de Deus. Correto ou errado? Correto. Se eu acredito que eu sou o templo de Deus, se você acredita que você é templo de Deus, você é casa de Deus, e ainda acreditar que os templos de pedra também são a casa de Deus, então não existe somente um templo de Deus, existem 2. Você e o templo de pedras. Doutores, quantos templos existem? 1 ou 2? Por favor, me respondam. Meus lindos doutores do sistema, vocês que são formados aí em teologia, têm diplomas, de que são conhecedores aí da palavra de Deus, pergunto a vocês, quantos templos existem? 1 ou 2? 1. Vocês são uns dos templos. Não, vocês são o templo, um só. Nós não somos uns dos templos, não. Somos um só. Entendem, meus amados irmãos? Não existem 2 templos. Ou nós somos o templo de Deus, ou o templo de pedras lá, ou as chamadas igrejas lá são o templo de Deus. Qual deles? O templo de pedras? Ou nós? Seres humanos, filhos de Deus. Qual deles? Qual de nós é o templo de Deus?
Por favor, meus doutores lindos, por favor, vamos pensar um pouco, né? Vamos pensar aí um pouco. Porque não pode. Não pode o povo continuar sendo enganado. Não pode o povo continuar na mentira. Não pode o povo viver um engano. Não pode um povo referenciar casa de Deus, o templo de pedras. Não pode. Porque não é. Está escrito aqui. Vocês são o templo de Deus. A casa do Deus vivo. Está ou não está escrito? Está. Por que continuar ensinando os crentes de que o templo de pedra é a casa de Deus? Por quê? Meus amados irmãos, vamos aí ter mais humildade. Vamos aí, meus amados irmãos, ter um pouco de temor a Deus, né? Sabendo que nós somos o templo de Deus e ainda continuar a ensinar que o templo de pedra é a casa de Deus, isso é falta de temor a Deus, isso é falta de respeito para com Deus, isto é falta de amor para com Deus. Se não sabiam disso. Meus amados irmãos, abra tua boca aí, glorifica Deus, abra tua boca aí, exalta Deus, abra tua boca aí e dê toda a honra e toda a glória a Deus. Ensina de uma vez as pessoas de que elas são o templo de Deus e não esses templos de pedra, não. Diga a verdade a elas. Você quer morrer na mentira? Você quer passar toda a vida pregando aí o engano? Quer passar toda a vida aí ensinando as pessoas de que o templo de pedras é a casa de Deus, sabendo que você sabe a verdade de que o templo de Deus são pessoas, são vidas, são seres humanos? Você quer isso? Meu amado irmão, você se diz ser filho de Deus, haja como tal. Ensina as pessoas a verdade acerca de qual é o verdadeiro templo de Deus. Ensina as pessoas, meus amados irmãos, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado, para que Deus seja bendito, para que Deus seja louvado. Tá bom, meus amados irmãos? Deixe o povo, os filhos de Deus, ouvirem pelos seus lábios que nós somos o templo de Deus. Ouvirem pelos seus lábios as verdades acerca da casa do Deus vivo. Essa casa somos nós. E não o templo de pedras. O templo de pedras, meus amados irmãos, não é e nunca foi a casa do Deus vivo. Vocês entendem, meus amados irmãos? Esta era a mensagem de hoje. Este era o nosso assunto de hoje. Meus amados irmãos, vamos aí avançar 200 km por hora. Vamos aí avançar no conhecimento e na graça de Deus. Grande beijo a todos, um grande abraço a todos. Para quem ainda não é inscrito neste canal, por favor, subscrevam-se, deixem seu like e compartilhem. Tá bom, meus amados irmãos? Para quem não sabe, tem um outro canal aqui no YouTube, que é o canal Bruno Mac. Para quem ainda não é inscrito lá, subscrevam-se. Hoje eu tive uma conversa com a minha namorada, a minha noiva, meus amados irmãos. Vocês não vão querer perder isto. Foram reveladas lá algumas verdades. Teve um tempo aí que eu menti para ela. Teve muita coisa. Tá bom, meus amados irmãos? Para vocês que querem saber aí essas coisas aí, vão lá, assistam o vídeo, tá bom? Já está disponível lá o vídeo. Canal Bruno Mac. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário deste vídeo afixado. Tá bom, meus amados irmãos? Um grande abraço a todos, um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau e até a próxima.